Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Um prazer estar aqui. Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que tudo que a gente vai conversar aqui vai ser para edificar o coração de tantas pessoas que estão aqui acompanhando e que acompanham o seu trabalho, né? E eu queria começar, então, Cris, te agradecendo primeiro, né, por aceitar, assim, esse nosso convite de estar aqui com a gente na nossa live. E eu vou me apresentar um pouquinho, porque tem muita gente que vem, que segue você, e depois eu vou deixar você se apresentar para a galerinha que vem por conta do Três Palavrinhas. Pode ser? Ótimo, Então, claro. então maravilha. Bom, gente, meu nome é Adila Misraí. Eu sou aqui a criadora, fundadora, junto com meu marido, do Três Palavrinhas. E todas as vezes que vocês ouvirem aí uma música do Três Palavrinhas, quem está cantando para você, para o seu filhinho, para sua filha, sou eu que estou cantando. Então, eu sou a voz do Três Palavrinhas. E tenho dois filhos, a Mel e o Vitor. O Vitor já está com 14 anos, a Mel tem 10 anos. E durante todo esse tempo aí, que nós temos 9 anos de Três Palavrinhas, eles sempre estiveram com a gente aí em todos os projetos, acompanhando todo o desenvolvimento, as ideias. Então fazem parte também, cantam comigo nas músicas. E estamos aqui então trazendo com Três Palavrinhas o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo é que as crianças tenham o conhecimento de Jesus, do amor de Deus, que são essas três palavrinhas, Deus é amor, através das músicas que a gente canta, que são músicas que eu cantava quando era criança, e por isso surgiu Três Palavrinhas, porque eu queria cantar para os meus filhos, e Deus pegou uma ideia que era assim e tornou algo para a glória dele e para atingir tantas crianças, tantas famílias, né? E muito feliz de estar aqui com essa referência, né? Chris Poli, que eu já li alguns dos seus livros. Eu lembro quando eu estava gravidinha, tinha acabado de ganhar o meu primeiro filho. Eu li o primeiro livro seu que eu tinha ganhado. E assim, como que abriu a nossa mente sobre a maternidade, sobre algo tão novo que estava acontecendo para mim, né? Então, Cris, eu queria que você se apresentasse, né? Todo mundo conhece a Cris como Super Nani, né? No SBT, foi como a gente conheceu inicialmente. É pedagoga, escritora, né? Tem vários livros sobre como educar filhos e todos eles sempre aí sucesso de venda. Mas fala um pouquinho de você pra gente, Cris. Então, primeiro deixa eu te falar que muito lindo isso que você contou, como surgiu Três Palavrinhas, Uhum. o trabalho junto com teu marido e teus filhos. É muito lindo, tá? E eu imaginei, eu estava curiosa, falei essas três palavrinhas, mas eu imaginei que tinha alguma coisa que era por aí. Ou Deus é amor, ou Jesus é amor, alguma coisa assim. Então, ótimo, muito bom, muito lindo, tá? Então, deixa eu falar de mim. Eu sou casada, eu tenho três filhos adultos, casados, dois homens que são argentinos, que eu nasci na Argentina, estudei Uhum. lá, casei lá, e vim para o Brasil com meus dois primeiros filhos pequenos. O mais velho tinha 3 anos e o segundo, o Esteban, ele fez um aninho aqui. Uhum. E aqui no Brasil a gente teve uma filha, a brasileira da família aí, a Luciana, tá? E eu tenho 5 netos. Eu tenho um mais velho, o meu neto mais velho tem 24 anos, o segundo tem, a segunda tem 21, o terceiro tem 17 e os dois menores têm 14 e 10. E eu tenho um bisneto, é Olha! filho do meu primeiro neto, que tem 2 meses, tá? Uau! Então, essa é assim, mais ou menos a minha família. Então, como eu falei, eu estudei lá, eu vim aqui para o Brasil, aí no tempo que eu cheguei, eu trabalhei o tempo todo lá em escola. Aí eu cheguei aqui no Brasil, fiquei um tempo sem trabalhar para adaptação, para um país Uhum. novo, tudo novo, né? Língua nova também, né? E aí, um ano depois eu engravidei, né? Então, aí fiquei uns anos sem trabalhar por conta dos meus filhos, né? Mas a área com que eu estudei, em inglês, eu estudei em escola bilíngue desde pequena. Eu fiz
o ensino médio bilíngue também, e eu fiz a faculdade também em inglês. Então, a minha área de atuação na educação começou Que bacana. com inglês mesmo, né? E aí, depois que eu vim aqui, depois de um tempo, a gente foi com as crianças, meu marido, toda a família, numa feira do livro, e eu conheci, eu visitei um stand da Longmans, que é uma editora inglesa, e eu comecei a conversar com eles, e a partir dali eles me convidaram para dar aulas particulares em um lugar. Então, eu comecei a trabalhar, mas sempre com aulas particulares, então eu conseguia organizar meu dia, né, para ficar com as crianças enquanto elas estavam na escola, aí eu trabalhava. E assim a gente foi vivendo aqui. Eu não era convertida, eu me converti quando meus filhos eram adolescentes já, eu, meu marido e os 3 filhos. E a gente começou a se vincular muito com a igreja, através da igreja e por uma proposta, né, assim, educacional, a gente abriu uma escola bilíngue e uma escola cristã. Essa escola, o ano que vem, vai fazer 25 anos, né? E estando trabalhando na escola, o SBT chegou até a escola porque estavam procurando alguém para fazer o papel de super nanny. E o pessoal lá achou que eu podia ter o perfil para isso, né? E eu creio que uma coisa muito de Deus mesmo, né? Porque Muito. televisão nunca teve nada a ver comigo, nunca me interessou. Televisão não é uma coisa que me atraia, sabe? Então, mas tudo bem, eu acho que, sei lá, eu acho que quando Deus move as coisas acontecem, né? Uhum. Aí eu me interessei pela proposta, porque eu gostava da proposta do programa, porque parecia com muito do que a gente fazia lá na escola, o trabalho que a gente fazia com os pais e tudo. E aí eu comecei a trabalhar, achando que ia ser por pouco tempo, nunca imaginei que ia ficar 10 anos no ar. Aí minha vida mudou completamente, minha vida, meu marido, meus filhos, todo mundo envolvido nisso também. Então, foi assim que assim, a Cris Policy associou com a Super Nanny, né? Uhum. Então, mas é engraçado, né? Porque esse programa foi um impacto muito forte, né? Uhum. Porque ainda hoje, faz tempo, né, que o Super Nanny não está no ar, tudo, e a gente teve uma pandemia de 2 anos, onde estava tudo parado, né? Porque quando eu terminei de gravar os programas, na verdade, quando eu comecei a gravar os programas, começaram as palestras, começaram a pedir para escrever livros, né? Então já comecei com todo esse tipo de atividade. Uhum. Quando terminou o programa, eu continuei fazendo isso. Então, quando começou a pandemia, eu estava viajando muito pelo Brasil todo, fazendo Uhum. palestras, né? E eu continuo fazendo as consultas online. Agora estou fazendo de novo presencial, né? Como eu fazia. Uhum. Então, mas quando começou a pandemia, parou tudo, né? Parou tudo, 2 anos totalmente parado, né? E é Sim. engraçado como as pessoas lembram ainda, sabe? E agora estão começando as palestras de novo, sabe? Então, é muito interessante ver o impacto desse programa, né? E o nome Super Nanny foi muito forte também, né? Oi. Então, isso é mais ou menos assim. Ah, Agora, o resto que você quiser me perguntar. ótimo. A gente tem aqui. Eu fico olhando aqui para baixo, tá, gente? É porque eu tô com um cronograma aqui pra gente seguir, pra gente aproveitar ao máximo a Super Nani com a gente, a Cris pode, na verdade. E eu tô, assim, muito empolgada, porque, assim, Cris, quando eu tive meu primeiro filho, eu ganhei esse livro, né? É o Pais Responsáveis Educam Juntos, né? Porque eu falei, gente, eu preciso de ajuda, porque como que eu vou fazer, né? Trabalhando, sendo mãe, que eu acho que é a realidade mesmo da maioria das pessoas, né, no Brasil, no mundo, sempre, hoje em dia a mãe está em casa, se você tem a oportunidade de estar só em casa, fique muito feliz com essa oportunidade, porque a realidade, todas as mães trabalham, né, e trabalham fora de casa, além de trabalhar dentro de casa. E eu li esse livro, para mim foi muito importante para envolver, inclusive, na época, o meu marido, no sentido assim, aqui na responsabilidade não é só minha, não, é nossa, né? Isso foi muito importante. É dois, né? Hã? É dois, né? Sim, é dos E isso dois.
exatamente por isso que esse livro foi escrito mesmo, né? Porque foi uma coisa, né, que eu vi frequentemente nas famílias, né? E eu morando aqui, mas não é somente Brasil, é em geral isso aí, sabe? Uhum. As pessoas, os casais acham que a educação é responsabilidade da mulher, o marido fala, eu trabalho, eu trago dinheiro para casa e você cuida dos filhos. E na verdade não é assim, né? Então, Não, não é. E é uma cultura muito comum, né? Talvez assim, né, dos pais dos meus pais, né, ou até dos meus pais também, de ser assim, né? O marido vai trazer sustento, né? E a esposa cuida das crianças. E de repente teve uma mudança assim, na nossa cultura que foi necessário até para o sustento da família, pelas condições econômicas, né, do país, mas também por um próprio despertar da mulher de falar assim, puxa, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero estudar, né? E cada vez se torna mais importante que as famílias entendam que os pais educam juntos, são os dois educando, né? E hoje o nosso tema aqui, eu acho que isso faz muito sentido. Por que que eu trouxe isso à tona? Porque nosso tema é como criar filhos felizes e obedientes. E eu acho que, assim, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo isso é, então tem que ser dois, porque se for só um fazendo um trabalho sozinho, não vai ter filhos felizes e obedientes, porque eu obedeço o pai ou obedeço a mãe. Não, tem que ser os dois, né? Como que fica a cabecinha da criança quando não são os dois educando, mas um só, né? Fica ali conturbado. Aí eu queria que você falasse para mim assim um pouquinho da desobediência, o que que a desobediência, né, traz para a criança e para o lar, né? E o papel do pai e da mãe nessa função de ajudar os filhos a serem obedientes. É importante ser obediente? Não é importante? O que você pensa? então, a tua última pergunta, né? Vou começar pelo final, né? Eu acho que é importante ser obediente, sim, Uhum. porque a gente vive numa sociedade em que interage com outras pessoas e numa sociedade que tem regras, tem leis, Uhum. tem, é, tem uma organização que as pessoas precisam obedecer, precisam entender, obedecer para poder viver harmonicamente, né? Porque se ninguém obedece às regras ou ninguém respeita o outro, então isso aqui é um caos, né? E aonde que começa tudo isso? Isso começa em casa, Uhum. em casa. Toda a educação, tudo aquilo que você vai ensinar para essas crianças começa em casa. Uhum. Por quê? Porque essa criança nasce, esse bebê nasce sem saber de nada. Ele entra numa família, ele vem numa família, tá? E ele precisa aprender tudo, né? Então, obediência é uma das coisas que os pais precisamos ensinar aos filhos. Por quê? Porque o ser humano não nasce obediente. Uhum. O ser Não, humano, a natureza do ser humano não é obediente. O ser humano quer, se você deixa ele quer fazer o que ele quer, claro, não tem ninguém que indique para onde ir, o que fazer, o que pode, não pode, onde que está o perigo, não. Ele vai fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. Então, ele tem que aprender a ser obediente. Quem são responsáveis por isso? Os pais. Os pais. uhum. Principalmente os pais. Tá? Por que estou falando principalmente? Porque hoje, por tudo aquilo que você falou também, a mulher que saiu do mercado de trabalho, tudo, hoje as estruturas familiares têm mudado um pouco. Então, tiveram que se adaptar a essa nova realidade, tá? Como você falou, a mãe estava o tempo todo em casa, o pai saía trabalhar. Agora não, agora os dois saem trabalhar. Então, teve que haver uma organização sobre o que fazer com essa família e como cuidar, como organizar a vida dessa criança. Então, ou as crianças ficam na creche, ou as crianças ficam com os avós, ou as crianças ficam meio período na escola e meio período em casa, nem sempre com os pais, por exemplo, essa benção que eu tive de poder organizar minha vida para poder dar aulas, ou poder trabalhar em um lugar meio período e coincidir com o horário de escola dos meus filhos, nem todo mundo tem Uhum. gente que tem que trabalhar da manhã até a noite, Uhum. entendeu? Então, tem que haver uma responsabilidade assumida pelos pais, pela educação dos filhos, e uma
interação, um compartilhar com essas pessoas que vão a, a estar com os filhos deles enquanto eles estão trabalhando, Uhum. tá? Então, é fácil isso? Não é fácil, tá? Mas a obediência às leis, às regras, às orientações, aos hábitos precisam ser estabelecidos em casa. Então, se uma criança é obediente em casa, se uma criança respeita o pai e a mãe em casa, ela vai levar esse aprendizado para fora. Uhum. Então, ela vai obedecer uma professora, ela vai obedecer a avó quando fica com ela vai obedecer qualquer outra autoridade que fique com ela, tá? Uhum. E ela vai respeitar, porque ela aprendeu em casa. Uhum. O que nós estamos vendo hoje, eu imagino que você está vendo tanto quanto eu, são crianças que não foram ensinadas a obedecer em casa. Uhum. Eles não estão obedecendo em casa. Eles não estão respeitando os pais. Então, quando eles vão para a escola, eles acabam repetindo esse mesmo comportamento. Uhum. Eles não obedecem as regras, eles não respeitam os professores. Infelizmente, a gente está vivendo isso. Uhum. Agora, ensinar obediência é importante. E quando a gente fala de obediência, não está falando de uma coisa assim rígida, militar, absurda, entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam, imagina, tem que ter regra. Tem que ter sim, porque a Uhum. gente vive Uhum. numa sociedade com regras. Entendeu? E eu tenho que entender que meu direito vai até onde começa o direito do outro. Eu não posso ficar invadindo os outros, porque eu quero fazer, entendeu? Então, essas são regras. Aonde que a gente aprende? Em casa. Com quem? Basicamente, principalmente, desde o começo, com o papai e a mamãe. Tá? Uhum. Tem uma. Não sei se eu respondi ou ficou alguma coisa por responder. Sim, é isso mesmo. E tem até uma pergunta aqui da Elaine falando o seguinte: será que a Cris tem uma dica para mim? Meus filhos, até os 8 anos, não deram trabalho. Uma benção. A partir do 9º ano começaram com desobediência, nada grave, mas a impressão que tenho é que estão piorando. Então, é, a gente precisa ver o que aconteceu nessa família, que mudou nessa Uhum. família. Alguma coisa deve ter mudado. Alguma É. coisa deve ter mudado. Entendeu? Para trazer essa é, mudança de comportamento, a tal ponto dela pedir socorro, de pedir uma dica, entendeu? Claro, as crianças vão crescendo, vão tendo 9, 10, 11 anos, eles vão entrando nesse período da pré-adolescência e tudo isso, vai mudando o comportamento deles, porque o corpo deles vai mudando, os hormônios deles vão mudando. Tá? Eles começam a interagir mais com com as outras pessoas, entendeu? E às vezes acabam imitando o comportamento de outros colegas lá da escola ou amiguinhos por aí, entendeu? Então, o que eu poderia falar para essa mãe é ela analisar, tá? Observar e pensar, ela com o marido, não sei se ela está sozinha, enfim, não sei, mas fazer uma análise que pode ter acontecido. Tá? Será que eu estou mais nervosa? Será que eu estou com problemas de trabalho? Será que estou com problema de saúde? Será que eu estou com problema de relacionamento? Alguma coisa mudou. Ou, se não mudou nada, realmente, meus filhos estão crescendo. Uhum. Eles estão entrando quase na pré-adolescência. Uhum. É que hoje a gente pensa, eu pelo menos, você é muito mais jovem, né? Mas 9 anos não é adolescente. Mas hoje as coisas estão começando muito mais cedo, tá? As crianças estão amadurecendo mais cedo, tem muita interferência das redes sociais, tem muita coisa que está mudando na criança, pelo contexto, pelas redes sociais, por toda essa informação que eles estão recebendo. Então, pode ser que eles estejam entrando numa pré-adolescência cedo, tá? Porque 9 anos para mim é meio cedo para isso. É. Eu penso assim também que a obediência, ela tem que ser ensinada em casa, sim, mas não como uma forma dura, como se fosse uma coisa ruim, né? Você abordou assim a obediência como você está até submisso às leis, né? Por exemplo, o farol fechou, ficou vermelho, tem que parar. Tem jeito, se você não parar, você vai passar direto, tem consequências gravíssimas, né? Desde multas até você causar um acidente e algo muito grave. Então você tem que obedecer leis. Então, se a criança não entende dentro de casa
coisas pequenas, por exemplo, eu penso, hora de almoçar, hora de jantar, hora de dormir. Você vai colocando essas regrinhas familiares, né? Até como se portar, como não pode se portar, cumprimentar as pessoas quando você chegar, coisinhas que você vai ensinando no dia a dia e a criança vai obedecendo, né? De pouquinho em pouquinho, e ela se torna uma criança obediente, e isso não é ruim, porque hoje em dia o que eu percebo é que as pessoas querem colocar a obediência como se fosse um cabresto na criança, né? E não é como se fosse, a criança precisa ser livre, ela precisa saber se expressar, ela precisa dominar o ambiente em que ela está e tal. E eu acho que aí as coisas começaram a se perder um pouco, porque no fundo, nós queremos filhos livres, criativos, que saibam se expressar, comunicativos. Mas se a gente não impõe ali e ensina, na verdade, um limite, a criança pode se tornar uma criança sem educação, que não respeita, que fala demais. Porque se você não ensina e ela acha que ela pode todas as coisas, é assim que ela vai se comportar em todos os lugares. Aí a criança o pai sai, não leva o filho mais. Eu vejo muito isso aqui. Não vou levar as crianças, porque as crianças não se comportam. Você fica, puxa, ao invés de não levar as crianças, leve e ensine a se comportarem nos lugares, em ambiente que às vezes não tem criança, um ambiente de adulto. Porque me parece que as pessoas estão preferindo mais deixar as crianças com alguém, terceirizar ou deixar, né, não levar nos lugares, seja para a igreja, seja para uma festa, né, família, do que ensinar as crianças a se comportarem em um ambiente com pessoas diferentes, inclusive, né? Então, assim, eu penso que a obediência, além de ser ensinada em casa, ela precisa ser intencional para os pais. Tipo, meu filho precisa aprender sobre esse assunto, meu filho precisa aprender sobre esse tema. Qualquer que seja o tema, se você tem uma criança que é obediente, entende que o pai e a mãe querem o melhor para ela, sabe? Ela vai aceitar o que o pai e a mãe falam. Tem um versículo em Colossenses, até abrir ele aqui, Colossenses 3:20, que fala assim: Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Então, muitas vezes se a gente ensina para a criança que obedecer é agradável a Deus, que quando você obedece seu pai e sua mãe, você está fazendo certo, porque seu pai e sua mãe sabem mais do que você, e segundo, porque Deus falou que você precisa obedecer ao pai e mãe. E isso é um mandamento com promessa, ele vai trazer bênção para você. Então, se dentro de casa a mamãe e o papai conseguem mostrar isso para a criança, filho, quando você obedece, está agradando a Deus. Quando você obedece, você está evitando problema para a sua vida, né? A Bíblia fala isso, né? Você vai ter seus dias prolongados se você obedece seu pai e sua mãe, né? Então, eu penso que muitas vezes, se a criança para de obedecer, pode ser por isso mesmo, que às vezes o pai e a mãe não estão observando ou percebendo atentamente o que precisa ser ajustado ali para que ele volte a obedecer. E a desobediência, às vezes, pode ser até uma forma de chamar a atenção do pai e da mãe, porque a criança quer que olhem para ele, né? Então, e tem uma outra pergunta aqui, você concorda com o que eu falei? Eu concordo. Deixa eu só Sim. acrescentar umas coisinhas aí. Eu acho que as pessoas estão confusas hoje. Eles estão achando mesmo que obedecer é uma coisa dura, é ruim, você está judiando dos seus filhos, tá? E não é verdade. As pessoas acham que um pai ou uma mãe com autoridade também é uma coisa ruim, Uhum. é uma coisa militar. Não é verdade, isso é mentira, tá? Não é verdade, está tudo distorcido isso aí, entendeu? E você falou de liberdade, de se expressar, de ser livre, de brincar. Uma coisa não invalida a outra. Uhum. Teu filho pode ser alegre, livre, para se expressar, para brincar, para pular, para ter amigos, tudo. E ser obediente também. Uma coisa não invalida a outra. Uhum. Que a criança seja livre, que seja comunicativa, tudo isso não quer dizer que seja Claro. desobediente. Está distorcido. Os conceitos estão muito distorcidos, tá? Então,
Eu creio que é para prestar atenção. Agora, se você coloca, eu sou super assim a favor. Hoje eu tenho a minha vida, estou trabalhando porque acredito na educação cristã, eu acredito que os princípios bíblicos, os princípios cristãos, eles são fundamentais para você educar teu filho. Então, se você tem a palavra à disposição, como você falou, esse texto esse versículo de Colossenses 3, 20, se você tem a palavra para você poder, para te ajudar, para você educar teu filho, tá? Eu acho que a gente está com um instrumento precioso na nossa mão, Uhum. né? Para a gente poder é, é, convencer ou levar o teu filho a te obedecer, a entender, não com violência, não com gritos, não com chacoalhões, não com beliscões, nada disso, mas numa conversa firme, mas amorosa. Firme, mas com amor, Uhum. entendeu? Então, é muito sério isso, o que a gente está falando, que as pessoas estão distorcendo os conceitos, tá? Então, obediência é necessário e é bom, traz harmonia, traz alegria, traz felicidade, tá? Os pais se alegram, Deus se alegra, os irmãos se alegram também, Uhum. porque tudo é harmonia, entendeu? Então, tem que ter cuidado com esses conceitos assim confusos que estão hoje na Com sociedade, né? certeza. Tem uma mãe perguntando aqui também, a Vivi, como fazer com uma criança que leva tudo na brincadeira a obedecer. Então parece que dá os comandos e a criança brinca e não obedece. Brinca e não obedece. Então, eu creio que esse não obedecer de brincar, da criança Uhum. brincar, é uma defesa da criança, exatamente para não obedecer. Então, ele leva na brincadeira, ele às vezes fala, a gente tem visto, mamãe, eu te amo, você é tão bonitinha e tudo, no momento da mãe dar uma ordem, dar uma orientação, uma coisa assim. Eu não sei quantos anos tem essa criança, mas é uma maneira dele de evitar de obedecer. Ele desvia Uhum. a fala da mãe em coisas amorosas, carinhosas, brincadeiras, que dá risada, e que a mãe muitas vezes acaba dando risada, né? Porque fazem palhaçadas, né? E você acaba rindo, Sim. né? Então, eu acho que essa mãe tem que sentar, não sei quantos anos essa criança tem, mas de acordo com a idade, teria que sentar, conversar, explicar, tá? E tentar, dentro do possível, de desconsiderar esses momentos de brincadeira, de ficar firme na ordem que está dando, na orientação, na regrinha, e que ele veja, que essa criança veja que a mãe está falando sério com ele, sabe? Ela não vai na brincadeira dele. Porque, como eu te falei, às vezes a criança é engraçadinha, tudo, faz isso, e você acaba dando risada e acaba deixando de lado assim, a regrinha, a orientação que você está dando. Então, tem que ter muito cuidado, porque uma artimanha da criança, viu? Para poder se desviar do Se assunto. livrada de obedecer e fazer às vezes uma coisa que não quer fazer. É, Então vai brincando, dá aquela exatamente. engabelada na mãe, no pai, para fazer o que quer. É, Então ela começa a descobrir ali que sempre que ela fizer aquilo, o pai e a mãe vão rir, né? E de repente ela não vai ter que fazer o que foi a mãe é verdadeira. Então, é ela que tem que mudar a atitude, a resposta a essa atitude da criança, entendeu? chamar, Fica sério. chamar, falar, tô falando sério. Até porque também fica cansativo repetir, pedir, né? E a criança não obedecer. Daí a pouco a mãe tá falando, já É, brigando, porque não consegue fazer a criança obedecer. porque o que pode acontecer nesses casos é que acontece tanta brincadeira, e como você falou, repete, 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 a mãe acaba ficando nervosa, de repente acaba brigando com ele, entendeu? Acaba falando coisas que não quer, porque você fica irritada, estressada com essa situação, entendeu? Então, é melhor ela mudar a atitude dela com respeito à criança, ficar séria, não estou falando ficar brava, ficar séria, que a criança veja que a mãe está falando sério, Uhum. que ela não está brincando com ele, tá? Que tem momento para brincar, mas esse momento é para falar sério e para obedecer alguma regrinha ou alguma coisa que ela quer ensinar. Muito bom. A gente tem aqui algumas perguntinhas e uma das perguntas que tem aqui é sobre birra, né?
das crianças. Aqui no Três Palavrinhas, o nosso maior público de crianças é de 1 até 4 aninhos, né? 5. Tem criança até de 8 anos que assiste Três Palavrinhas. E a gente recebe muita pergunta sobre isso, né? Sobre birra. Como identificar ali naquele momento que a criança está fazendo uma birra mesmo, se ela está tentando se comunicar, né? Às vezes não consegue, aí ela faz aquela pirraça ali. Como que é o certo de lidar numa... Você quer que a criança obedeça, mas ela está fazendo uma pirraça. O que fazer? Então, você está falando que as mães que assistem as Três Palavrinhas têm crianças nessa faixa, tem uns 5, tem uns 8, vamos, a maioria tem uns... Uhum. É, a criança, desde que ela nasce, ela aprende que quando ela chora ou quando ela grita, mas de bebê ela chora. Quando ela chora, ela tem uma resposta, tá? Então, ela ficou com fome, ela vai chorar porque está doendo a barriguinha. Então, ela chora, vem a mamãe, dá mamadeira ou dá o peito, tá? Ela vai aprendendo isso. Então, à medida que ela vai crescendo, aí ela vai descobrindo que se ela quer alguma coisa e a mãe está distraída, ela chora e a mãe presta atenção para ela Uhum. e eventualmente dá aquilo para ela. Então, ela vai ensinando isso. Essa criança vai aprendendo, tá? À medida que ela vai crescendo, até ela ter uma maturidade para ela poder expressar aquilo que ela está sentindo ou aquilo que ela está querendo, demora um pouco, porque a criança vai desenvolver a fala por volta dos 1 ano e pouco, ela vai conseguir se expressar ou expressar aquilo que ela está querendo lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então, é, até lá, a birra, o choro, aquela coisa do eu quero porque eu quero, é meio que faz parte da comunicação dele, sabe? Aquilo que ele quer se comunicar. A mãe precisa, aí que tá, é muito importante aquilo que a gente falou no começo. A mãe precisa estar presente, interagir com seu filho, para ela conhecer o filho, para saber quando que esse chorinho, ou esse gritinho, ou essa birrinha é porque ele está querendo alguma coisa, manifestar algum sentimento dele, ou que ele está triste, ou que ele está carente, ou que ele está com fome, ou que ele quer dormir, Uhum. entendeu? Não sei, mas a mãe tem que conhecer. Se a mãe interage com ele, está perto dele, ela vai poder entender o filho, tá? Passado esse tempo, o que os pais precisam fazer é precisar explicar às crianças que eles precisam se explicar, falar o que você está querendo, tá? Porque crianças, quando elas não sabem se expressar, às vezes elas vão com o dedinho, aponta, ela fala, e a mãe já descobre o que ela quer, automaticamente pega e dá para ele. Uhum. Isso não é legal, porque a criança acostuma com isso, dá menos trabalho. Grito, sabe essas Uhum. coisas. Então, fala, meu filho, o que você quer? Aquilo, me fala que eu vou ver se eu posso dar. Esse diálogo com eles. Passado esse tempo, a criança aprendeu que quando ela grita ou chora, ela consegue alguma coisa. Se ela sempre que faz isso, chora ou grita, a mãe faz o que ele quer, ele vai acostumar e vai fazer disso uma birra constante. Entendeu? Até ele conseguir o que ele quer, ele vai gritar, ele vai chorar até ele conseguir. Uhum. Qual é a atitude dos pais? Quando o pai fala não, é não. Não é não e depois sim. Se eu falo não, é não. Tá? Ah, porque a mamãe já falou que não. Tá? Ah, porque a mamãe já falou que não. E não é não. Ah, eu quero ir, vai, se joga no chão, grita. Você já explicou, você fala, filho, eu te entendo, eu sei, mas a mamãe já falou que não. O Uhum. que é para fazer? Ele vai chorar até ele entender que Não tem. não tem jeito, que a mamãe falou que não, entendeu? Pronto. É. O que acontece é que muitos pais, por cansaço, por falta de tempo, por estresse, por um monte de situações, às vezes falam não. Mas quando a criança começa a fazer essa birra, essa pirraça, estavam cedendo. Só que isso é terrível. Porque sabe por quê? Porque ele vai fazer isso em casa, fora de casa, no shopping, na casa da avó, na casa do amigo, em qualquer lugar. Entendeu? É. Então,
qual é a atitude diante de uma pirraça, de uma birra? Primeiro, entender o que está acontecendo, tá? Ver se ele tem razão ou não tem razão para ele chorar ou gritar. Segundo, falou que não, geralmente a pirraça é porque você fala que não, ou você não quer, ou você não concorda com alguma coisa que essa criança está pedindo. Então, se você falou que não, é não, não volte atrás. Não volte atrás. Essa criança vai aprender depois de, não sei, 5 vezes. E quando a mamãe fala não, é não. Entendeu? Não, então, o que tem que mudar é a atitude da mãe diante disso. Desculpa. Oi? Eu disse que você tá. Não, porque vai para a vida toda. Eu tô ouvindo você falar isso, tá lembrando dos meus, que já estão com 14, 10. Até hoje é a mesma coisa. Quando a gente fala não e depois fala sim, o que acontece, né? A gente tenta fazer tudo certinho, você vai, você tem aquele plano maravilhoso pro seu dia, de repente você vê que, nossa, hoje não foi certo. Aí você volta no dia seguinte e faz direito. Mas quando você vê que você fala um não, né? Que acontece, isso acontece, você fala um não, depois você repensa e fala assim, poxa, eu falo isso muito aqui em casa, que vai de personalidade também, né? Eu tenho a tendência a falar sim, meu marido tem a tendência a falar não. Então a gente sempre fala assim, a gente tem que combinar, porque se eu falo sim, você fala não, aí dá divergência ali, dá problema, tem que ser a mesma coisa. Então a gente sempre fala, o que sua mãe falou? Ah, a mamãe falou tal coisa. Então, o que seu pai falou? Ah, então é o que seu pai falou. A gente sempre tem esse acordo, né? De respaldar o que o outro falou. Mas acontece muito dele chegar, minha filha pediu uma coisa e ele fala, não, 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 não. Porque ele sempre tende a falar não primeiro, né? E às vezes eu falo assim, puxa vida, tem coisa que a gente não precisa falar não, né? Às vezes é só um pedido simples, uma coisa, não porque, às vezes pode falar sim. Então, da gente ser um pouquinho mais assim, atento a saber negociar o que é negociável, né? Falar sim para o que você pode. E quando for não, você ser não e explicar por que não, né? E principalmente na idade dos teus filhos, né? Porque aí dá para negociar, entender, explicar. Aí eles podem argumentar e pode chegar num comum acordo, entendeu? Então, só que quando eles são pequenos, nessa faixa que você está falando, de 1 até 5 anos, aí fica mais difícil isso, entendeu? O raciocínio adulto, nem sempre a criança entende. Então, às vezes, a gente tem que falar que não. Por que não? Porque tem coisas que você sabe que não é legal para ele e ele não sabe, entendeu? Então, coisas assim, do dia a dia, sei lá, comer um chocolate antes de almoçar, por exemplo, tá? É não, por que não? Porque você sabe que vai tirar o apetite para a comida, entendeu? Colocar um dedinho na tomada. É não, porque você sabe que ele vai se machucar, pode se machucar. Ele não sabe. Então, na idade dos teus filhos, é mais nesse sentido, sabe? Mas quando eles são pequenininhos, nem sempre dá para explicar. E também com os maiorzinhos também chega uma hora que você tem que falar e pronto, senão você vai explicando eternamente e não tem argumento, né? Eu acho. Porque eu sempre falo isso, né? Se não há concordância, a opinião que prevalece é a da mãe e do pai. Pronto. Tem jeito. A gente tenta entrar num acordo, mas se não dá, é isso aqui, pronto. E pronto. Entendeu? Não, é isso mesmo. Eu tô vendo muitas perguntas aqui, eu tô dando assim só uma selecionada, mas tem muita gente falando sobre o fato da mudança do comportamento das crianças, aqui em relação à obediência também, e vários outros, depois da pandemia, né? Sobre ansiedade, sobre o que você pode dar aqui pra gente de dicas sobre os filhos que se tornaram mais ansiosos, menos obedientes, mais irritados na pós-pandemia. Então, isso é uma consequência, não é somente das crianças. Eu acho que todo mundo ficou alterado, ficou mais irritado, ficou mais assim, muita depressão, muita assim, dificuldade, principalmente nas crianças e nos adolescentes, dificuldade de se relacionar também, ficaram muito introvertidos, né? Foi um tempo muito duro, muito duro. Você pensa, crianças, né? Tem crianças que nasceram na pandemia. Tem crianças, eu conheço crianças que nasceram na pandemia que viram, conheceram os avós quando eles tinham 2 anos, entendeu? Então, se você pensa no que isso é no desenvolvimento de uma criança, no amadurecimento, toda a parte emocional, tudo, é muito forte.
pensa você, teu filho, por exemplo, ele tem 10 anos. Quando começou a pandemia, ele tinha 8. Então, são 2 anos na vidinha dele que ele amadureceu, são 2 anos para ele que ele poderia ter tido relacionamento com os colegas de escola, Sim. com outros parentes, ficou tudo sem acontecer. Então, isso mexe realmente no humor, nas emoções, na cabecinha Sim. deles, porque pensa você uma coisa, sabe uma coisa que sempre pensei? Que essas crianças pequenas devem pensar? O que passa pela cabeça deles? De ver todo mundo com uma máscara, Pois é. entendeu? Porque quando você coloca uma máscara, você perde a identificação da pessoa. Uhum. Eu não sei se aconteceu com você agora, depois que as máscaras foram tiradas, mas tinha pessoas que eu conheci, É. conheci na pandemia, e agora elas tiraram a máscara, é outra pessoa, Uhum. é outra pessoa. Agora, se isso é para um adulto, imagina na cabecinha de uma criança. Com certeza. Então, sim, as crianças ficaram com um comportamento diferente, elas passaram a conviver 24 horas com os pais dentro de casa, os pais trabalhando, eles estudando, olhando para um computador o dia todo, tá? Sem interação com os amigos, sem interação com os professores, olhando frio para uma tela, sabe? Mudou o comportamento das crianças, sim, mas eu acho que mudou o comportamento de todo De mundo. todo mundo. Eu não acho que, eu acho que neles talvez seja mais forte para nós ver essa mudança, Uhum. tá? Então, qual é a nossa atitude? Eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo com eles, Entender. tá? Uhum. Entender, entender, precisa entender, precisa conversar muito, precisa fazer que essa criança, esse adolescente, fale aquilo que ele está sentindo, como que ele está se sentindo. Tem muita criança com depressão, tem muita criança que está com TDAH, tem muita criança que está acontecendo isso. Criança indo ao psicólogo, criança indo ao neuro, crianças Sim. pequenas, entendeu? Criança tomando remédio controlado, crianças para conter essas mudanças de comportamento, consequência da pandemia. Crianças que perderam pais, crianças que perderam avós. Uhum. Então, a gente precisa entender tudo isso. Nós, adultos, temos a responsabilidade de entender isso. De abraço. Entender? Eles não entendem, eles não sabem o que aconteceu. Abraçar, acolher, conversar, ter paciência, sim. E hoje eu vejo as crianças tão carentes de afeto, carentes de abraço, carentes de um carinho, Uhum. carentes de um beijo, carência, carência, Uhum. carência. Então, eu acho que nós temos que se entender, acolher, não achar que são coisas de criança, digamos, são coisas de criança, sabe? E Não, é real. Estão sentindo, é real. Não subestime aquilo que seu filho, sua filha, independente da idade, está sentindo, está falando. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção. Nós, como pais, temos essa responsabilidade isso é sempre, muito sério, tá? porque às vezes a gente está falando aqui de obediência, mas eu atrelo a obediência à felicidade. Porque eu acho que aqui em casa a gente fala sempre assim: quem desobedece sofre, quem obedece é feliz. A gente sempre fala isso. Por quê? Primeiro porque a gente acredita na Bíblia, né? E a gente entende que quando a gente obedece a Deus, obedece, cumpre o que está aqui na Bíblia, os mandamentos, a gente segue os conselhos de Jesus, é o que a gente acredita e a gente ensina para os nossos filhos. A gente vê que isso tira um peso, tira um fardo, até de coisas que a gente não sabe explicar, certo? Porque ninguém entende, né? Ninguém pode explicar essa pandemia que aconteceu para a criança como sendo algo que Deus quis que acontecesse, né? Como tem muita gente falando aí. Então, é, a gente tem que entender que às vezes o coração da criança, ela explica com palavras e às vezes ela explica com atitudes, certo? A gente, nessa pandemia aí, a gente percebeu muita diferença nos filhos, né? Todo mundo percebeu, na gente também, porque a gente começou a ter medos que não sentia É, antes, a dormir diferente, dormir menos e tal. Então foi uma mudança para todo mundo, no mundo inteiro. Pessoas mais nervosas à toa, todo mundo muito intolerante, né? Assim, o próprio Covid depois, né? Ficou falando que
tira um pouco da memória, deixa mais nervoso. A gente deve ter muita coisa para descobrir com o tempo aí do que vai acontecer, né? Mas assim, Uhum. a obediência, ela traz alegria, ela traz felicidade. Mas se o filho está em sofrimento, eu acho que primeiro vem corrigir esse sofrimento, né? Abraçar, acolher. E a obediência, ela vem como consequência até desse amor e dessa dedicação que você dá ao seu filho no momento de necessidade dele, certo? Claro, claro. A primeira atitude é tomar consciência da época que nós estamos vivendo, que é uma época pós-pandemia mundial, tá? Mundial, de 2 anos, reclusão em casa, na frente de tela, sem relacionamentos afetivos, presenciais, reais, de tato, de toque, Uhum. entendeu? Isso já aconteceu, afetou todo mundo. Então, a obediência é importante? Eu acho que é importante. Porém, ver, entender meu filho, acudir na necessidade dele, conversar e abraçar, beijar, falar eu te amo, olha, eu entendo como você está, inclusive falar isso para a criança, olha, você está assim, você está nervosa, a mamãe também está nervosa. Uhum. Entendeu? Porque eu passei a pandemia junto com você, mas vamos juntos tentar resolver isso, entendeu? Vamos olhar da melhor maneira possível. Nós estamos juntos com o papai, com teu irmão, tá? Então vamos juntos conversar, vamos brincar, vamos nos divertir, sabe? Em vez assim, de rejeitar ou dizer, ah, é porque você tem insuportável, porque isso, acolher, entendeu? Acolher e através do humor ir restaurando essas feridas, essas coisas que aconteceram, né, com todo mundo. Tá? E coisas como a gente falou agora, que a gente não entende, imagina se eles vão entender. De repente aconteceu isso de um dia para o outro, não podia sair na rua. E eu falo assim que essa relação de amor, de confiança, de cumplicidade com os pais, ela elimina ali, diminui, né, muitos problemas. Porque se você tem o Claro. coração do seu filho, né, se você não é ser perfeito, não. Inclusive, quando você errar, você pedir perdão porque errou, isso, né, cria Não, aquela conexão de coração. E eu acho que é tão mais leve ter a obediência, a felicidade dos filhos e até mesmo tê-los obedecendo quando você pede para fazer algo que eles não querem fazer, que você sabe que é o melhor para eles, né? E ao mesmo tempo eles não estão afim de fazer. Tipo, a hora de dormir é esse horário. Então, deu o horário, você tem que dormir. Não quero, não quero, não quero mais. É a hora de dormir. Porque você está ali ensinando para ele. E ele tem que dormir feliz, né? Tem que dormir entendendo que é importante para ele acordar no dia seguinte, né? E se acordar bem, aí você vai mostrando. Olha, você acordou cansado porque ontem você custou obedecer e aí hoje você acordou mais cansado. Hoje vamos dormir mais cedo, porque na hora que a mamãe falar, vai. Então assim você vai ensinando sempre na repetição, né? A gente já tem a mania de achar que a primeira vez que assim, você fala, vai aprender. você sabe uma coisa muito, muito linda e muito real que a palavra fala, né? Que a bondade de Deus, como Ele é bom com a gente, como Ele cuida da gente, como Ele se preocupa com a gente, a bondade de Deus é o que nos leva à obediência. Hum, Então, a gente obedece como consequência da bondade, não como consequência da violência nem da agressão. A palavra fala que a bondade de Deus leva ao arrependimento, leva à mudança de atitude. Então, não é pela força, não é com autoritarismo, não é gritando, não é impondo regras como, assim, no colégio militar, entendeu? Mas impondo regras com amor, ensinando obediência com amor, dando amor, uhum, entendendo que eles vão obedecer. Porque esse obedecer e ser feliz de obedecer é como consequência do amor que eles recebem, uhum, entendeu? Então, eles sabem, teus filhos sabem que você e o papai, vocês querem o melhor para eles, tá? E se vocês estão falando para dormir cedo, é porque você sabe que eles precisam descansar para no dia seguinte estar bem disposto para estudar, para ir para a escola. Então, esse cuidado de vocês com eles é uma demonstração de amor. uhum. Porque se você, o que a palavra fala? Que Deus corrige aquele que ama. Então, papai e mamãe
corrige, coloca limites, coloca regras, ensina obediência. Por quê? Porque vocês se importam com eles. Se vocês não se importassem, vocês deixariam ele fazer o que eles querem. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós como pais precisamos ensinar aos filhos. Olha, eu estou te corrigindo porque eu te amo, a mamãe te ama muito. Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu estou corrigindo. Por isso que é bom, a mamãe fica feliz porque você é obediente, porque eu quero o melhor para você. Isso é repetição diária, viu? Diariamente falar para eles isso, para eles entenderem e levar eles à obediência por medo, não, por amor. Uhum. Isso faz toda a diferença. E tira o peso, né? Tira, claro, tira. Muito bom. Olha, a gente tem mais um monte de temas aqui. Mas eu queria aqui. Esses temas não esgotam Mas nunca, né? outras Sempre tem. também não param aqui. Mas para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse aqui um conselho para os papais e mamães que eu estou vendo aqui que estão se sentindo já esgotados, porque não conseguem, né, fazer os filhos obedecerem ou criar uma rotina e ter essa paz em casa e a alegria nos filhos que a gente quer ver, né, nos filhos. Um conselho prático para eles. Bom, eu acho que a gente já falou bastante, já deu bastante conselho, mas enfim, eu creio assim que a, a educar é um desafio, sempre foi, e eu acho que hoje é mais ainda. Por quê? Porque é, tem muita influência Uhum, das redes sociais, dos meios de comunicação, muita influência que entra nas casas, uhum, muitas vezes sem os pais perceberem. Tá? E isso muda a maneira de pensar das crianças. Hoje, as crianças é uma geração digital, né? As crianças já nascem com o dedinho no celular, né? E sabendo mexer em tudo isso, uhum. né? Então, é outra cabeça essas crianças. É diferente. Eles pensam diferente. É verdade. Ima diferente de você, imagina diferente de Uhum, mim, entendeu? Vai ser diferente, porque apesar de você ser jovem, você não é de uma geração digital. uhum. Você, outro dia eu ouvi alguém falando que nós somos imigrantes para a geração digital. A gente não nasceu digital, eles sim, eles nasceram digitais já. E isso muda completamente o comportamento das crianças. Então, por que que a gente ficou falando todo esse tempo sobre amor, sobre acolher, sobre entender, sobre se comunicar, sobre dialogar? Porque se é uma orientação, um conselho que eu posso dar, é que esse amor, esse diálogo, essa orientação, esse dispor de tempo para brincar com seus filhos, para passear com seus filhos, não estou falando assim, viajar, estou falando assim, passear, ir para o parque, sabe? Fazer alguns desses programas aí de família, né? É fundamental para você poder educar seus filhos. Então, estabelecer uma rotina é um ato de amor pelos seus filhos. Uhum. Colocar regras é um ato de amor pelos seus filhos. Colocar limites é um ato de amor pelos seus filhos. E eu acho que hoje está todo mundo carente de amor. Sim. Então, se eu posso dar uma orientação, ame seu filho, entenda seu filho, converse com seu filho, acolha seu filho. Tá? Não estou falando para ser permissivo, estou falando para colocar limites, para colocar regras, para colocar rotina. Mas tudo isso pode ser feito com amor. Claro. Ensinar obediência pode ser feito com amor. Uhum. Exercer autoridade é com amor também. Até porque senão é Então, autoritarismo, né? claro, exatamente, está confuso esse negócio, entendeu? Então, se eu posso dar um conselho, esse é o conselho que eu quero dar. Tá? Uhum. Entenda seu filho, converse com seu filho, conheça seu filho. Se você trabalha o dia todo, está cansada, estressada, no fim do dia, eu entendo perfeitamente, porém seu filho é prioridade. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de nós mesmos pelo diálogo, por um momento juntos, sabe? Por um conhecimento, por compartilhar coisas. Isso vai fazer toda a diferença. Muito bom. Sabe que
A gente tem um curso da Escola de Paz de Três Palavrinhas que chama Os Sete Aham. Princípios. Então, eu fiz ali no nosso curso aulas falando sobre 7 princípios bíblicos de soberania, né? O princípio da mordomia, da individualidade, né? O princípio da união. Então, são 7 princípios que eu vou abordando ali, que você pode trazer para dentro do seu lar, que vai ajudar nessa paz, na alegria, na expressão do amor um pelo outro, no respeito, né? Dos filhos pelos pais, dos irmãos um pelo outro. Que assim, enquanto a gente fazia o curso, transformou a minha vida primeiro, né? Que é sempre assim, que a gente faz Com uma certeza. coisa, mas quando você vai escrever um livro, né? Começa, né, borbulhar coisas dentro da gente, e a gente tem que viver aquilo primeiro, né? E a gente fica muito feliz, assim, sabe, Cris, de poder ter essas ferramentas, né? O Três Palavrinhas entrou aí, foi uma bênção que Deus nos deu em 2013, né? Então o YouTube ali estava começando a gente colocar as coisas no YouTube e hoje está aí. Foi assim um timing de Deus também. Também é uma ferramenta para você levar para sua casa. Alegria, palavras de sabedoria, graça. Você colocar o seu filho ali, então, mas o que eu amo, que eu ponho direto na minha casa, que é a satisfação. Você fala sobre satisfação é ter a Cristo, entendeu? Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu vivo satisfação sem fim. As crianças são insatisfeitas, nós também, né? O tempo inteiro. Temos que estar. Sociedade insatisfeita, Então a assim. gente tem que ter um coração agradecido, satisfeito, um coração assim é um coração obediente, né? E a gente está sempre antenado. A gente tem um joguinho que a gente lançou agora na sexta-feira, né, no nosso aplicativo Três Palavrinhas. O pessoal aqui ó, já pode procurar nos aplicativos aí, no App Store, no Google Play. Baixa lá o joguinho Três Palavrinhas, sempre com o intuito de trazer diversão, também brincar. Ali você pode gastar um tempinho brincando com seu filho. No nosso curso, eu tenho vários jogos, por exemplo, que Claro. você pode imprimir ali, jogar tabuleiro de mesa ali, gastar tempo ali fazendo perguntas para o filho conhecendo, né? Então tem muita ferramenta, tem muito produto, muito livro, né, disponível para Muito. ter conhecimento. Então é importante, acima de tudo, ter esse tempo, né, com os filhos. Então, gente, ó, Que legal. conhecimento, ferramentas, desenhos, jogos e muita coisa que você pode usar na sua casa para trazer o seu filho mais para perto de você, encher de amor. E assim você vai ter filhos mais obedientes e mais felizes, né? Exatamente. É isso mesmo. Viu? Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua sabedoria, né? Pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É sempre muito gostoso ficar te ouvindo. Um monte de gente falando aqui, tô com saudade dos programas, né? E agradeço de coração pelo seu compartilhar aqui com a gente, viu? Deus te abençoe, continue te usando muito Obrigada. onde você for, né? Levando aí essas dicas que salvam, né? Muitas vezes ali famílias e a sanidade das mães, dos pais, com dicas que transformam. Isso Isso que mesmo. que é legal, né? Obrigada a você pelo convite, adorei conversar com você. E é uma dica super boa para as mães, né? Entrar em tudo esse, em todo o teu aplicativo, tudo, tem muita coisa boa lá. E como você falou, tem disponibilidade de coisas para estar e fazer com os filhos. Tem, sim, é só buscar, é só querer, tá bom? Uma boa noite para você, para Oi, todos aqueles que estão participando, um beijo. para vocês e Deus Muito abençoe. obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, Tchau, tchau. tchau.